Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisto, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. José acreditou. José é um homem de fé. Grande exemplo para todos nós. O anjo apareceu a ele em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu do Espírito Santo. Ela darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. José acreditou que houve uma intervenção divina. Ele acreditou que uma virgem conceberá e dará à luz. Ele acreditou. E ele foi falar com Maria. E Maria confirmou a palavra do anjo. E ela disse: sim, Deus está se manifestando. Emmanuel vai ser realidade. Deus assumiu a natureza humana para realizar a salvação para toda a raça. José acreditou. Maria contou tudo o que aconteceu quando o anjo apareceu a ela. E o anjo disse: para Deus nada é impossível. É possível, sim, que uma virgem possa conceber. E ela diz: eu tive uma experiência profunda do Divino Espírito Santo. É uma consolação, veio uma paz. Eu me sinto muito mais unida com Deus. José acreditou, homem de fé. Nós estamos fazendo uma campanha, creio em Deus, não é? Para nós termos mais e mais fé, para ser semelhantes a Maria e a José. Maria contou que ela seria um instrumento de Deus, porque ela disse: eis a serva do Senhor,
faça em mim conforme a tua palavra. E ela diz: José, sou virgem, sim. Sou virgem. E é muito importante esta virgindade, essa pureza para educar o filho. José entendeu que ele seria um pai adotivo do Salvador do mundo. E o casal fizeram um voto de castidade. Maria sempre virgem, e sempre dizemos: José castíssimo. Fizeram um voto de servir o rei que vinha a este mundo. Aí nós temos um casal consagrado a Deus, para estar a serviço do rei que vinha. Certamente aquelas conversas do casal, aquele propósito de servir Deus, não é? De estar às ordens de Deus, foi muito, muito importante. Existem alguns princípios da encarnação que nós temos que entender. Nós temos que entender e acreditar na encarnação, que Deus Pai mandou seu Filho Jesus, Deus, o Verbo, a palavra eterna, para entrar na nossa raça humana. O divino assumiu uma natureza humana, igual a nós em tudo, a não ser no pecado. Que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então existe em Jesus a natureza divina e a natureza humana em uma só pessoa. Duas naturezas, divina e humana, não são confundidas, mas são unidas na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Quer dizer que Jesus Cristo tinha um corpo como nós, que passou por todas as fases como nós. Ele tinha uma inteligência que foi se desenvolvendo como a nossa, e uma vontade humana. Mas esta inteligência e esta vontade estavam sempre em perfeito acordo e totalmente submisso à inteligência e à vontade divinas. Houve uma harmonia na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O catecismo diz esta frase: a encarnação é, pois, o mistério da união admirável da natureza divina e da natureza humana. Para nós somos humanos, mas podemos participar de Deus. Interessante que Deus vem para morar dentro de cada um de nós, por causa do sim de Maria. José colaborou. Eu fico imaginando aquele casal, Maria e José, e as conversas, as orações deles, a vida santa, os votos que fizeram de castidade, por exemplo, a edificação, como que José, muitas vezes iluminado por Maria, então, como que ele cresceu espiritualmente, se fortaleceu, teve uma experiência também do Espírito Santo. A mesma coisa pode acontecer conosco que aconteceu com José, não é? A nossa fé nos leva a uma experiência mais profunda de Deus. Todos nós devemos ser amigos de Maria, aprender dela, ela que foi
privilegiada, concebida sem pecado, tem muitas lições para nós aprendermos de José, o servo consagrado para servir o Senhor. A passagem também do catecismo é o seguinte: o Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com a inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com o coração humano. Jesus, nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto o pecado. José assistiu aquilo. José assistiu tudo isto, não é? As mãos, a inteligência, a vontade, o coração de Jesus crescendo, desenvolvendo, e acreditou que aquela pessoa, o filho adotivo dele, é um milagre, é Deus. Quando ele tinha 12 anos, foi uma confirmação, ficaram admirados com a inteligência, com a sabedoria, fabuloso quando ele estava lá falando com os doutores da lei. E certamente outros momentos de inspiração, ficavam admirados com... Não, é a verdade. É verdade. Ele tem, esse menino, adolescente jovem, ele tem a natureza divina. Ele é Deus. Emmanuel conosco. José assistiu de como é que Jesus é Deus conosco. Todos nós podemos dizer, mais uma passagem do catecismo: Jesus conheceu-nos e amou-nos. Mesmo Jesus adolescente, Jesus jovem, amou a todos e cada um de nós. Durante a sua vida, durante a sua agonia e sua paixão, Jesus entregou-se por cada um de nós. Então, cada um de nós podemos dizer que o Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esse motivo, o Sagrado Coração de Jesus foi transpassado pelos nossos pecados e pela nossa salvação. Creio que São José é um grande exemplo para todos nós de viver na presença de Jesus e na presença também de nossa querida mãe, Maria. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. É importante você se entregar a Deus, fazer um ato de fé.